Por que algumas igrejas e alguns pastores estimulam uma mulher agredida a ficar calada e submissa? A cantora Cassiane, muito conhecida nas igrejas pentecostais e neopentecostais, nesse mundo gospel dos artistas da fé, lançou agora uma música chamada A Voz, num clipe profundamente infeliz, em que uma mulher aparece sendo machucada, aparece sendo violentada emocionalmente, agredida, humilhada pelo seu marido. Diante de uma letra rebuscada, a canção estimula com o vídeo a oração, a mudança do indivíduo através da oração, de ficar de joelho, de ler a Bíblia e de ir na igreja, esperando que o indivíduo um dia se converta. O que acontece no clipe, mas não acontece normalmente na vida real, no mundo real, dentro de casas de pessoas reais. Pelo contrário, o que nós temos visto nesse tempo é um aumento brutal da violência doméstica, de mulheres sendo agredidas de todas as formas, e muitas dessas agressões são em lares ditos cristãos, de mulheres evangélicas que frequentam reuniões de oração, que leem a Bíblia e que andam de saia e de roupa composta e servem a igreja em seus costumes, no seu modelito religioso, e abrigam essa teologia profundamente perversa, que serve apenas para estimular homens machistas, violentos, arbitrários, num comportamento totalmente impossível de ser aceito nesse tempo. E o pior é que muitas dessas mulheres recebem aconselhamento de seus pastores dizendo que esse é o caminho de Deus, essa é a vontade de Deus, e que elas devem buscar em oração a transformação do marido. Ora, nunca vi uma teologia tão distante da verdade do Evangelho. E aí a pessoa vai me citar textos de Paulo, dizendo que a mulher deve ficar submissa, calada, que a mulher deve se resguardar na sua função de produzir filhos e de criá-los. Ora, Paulo não poderia ter outra doutrina no Novo Testamento que não fosse compatível com seu próprio tempo, porque toda teologia é uma construção humana. Aliás, o próprio nome teologia é inadequado, porque Deus não pode ser estudado, deveria ser filosofia teológica. Paulo escreve a sua doutrina a partir da interpretação de mundo que ele tem, do seu recorte cultural, econômico, político, religioso, porque ele não tem instrumentos para fazer uma leitura para além disso. Mas o próprio Paulo consegue discernir e afirma que em Jesus e no Evangelho não existe nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem grego, nem bárbaro, nem judeu. Ou seja, ele sabe que em Cristo as pessoas são tratadas de uma outra maneira. Não existe gênero, raça, nem sexo, porque em Cristo todos são tratados como seres humanos que merecem o amor, a graça de Deus, porque isso foi uma decisão de Deus, não porque nós possamos, pelo nosso próprio sacrifício ou esforço, merecer alguma coisa, mas porque Deus veio ao nosso encontro e Ele quis nos acolher. Ora, pensar qualquer coisa para além disso é não enxergar o que acontece no nosso tempo, onde nós temos leis para proteger as mulheres, onde as mulheres não são mais as mulheres do tempo de Paulo. Elas são independentes, têm seu próprio emprego, seu próprio salário e muitas vezes desempenham a função mais importante dentro da casa. Nós não vivemos mais na cultura do mundo de 2000 anos atrás, onde aquela mulher subjugada tinha que se submeter aos caprichos do marido. Tentar construir uma teologia nesse tempo, respaldando esse tipo de atitude, é uma coisa absurda.
e não pode ser estimulada. Portanto, você, mulher, que está sendo agredida, que está sendo estuprada por vezes, que está sendo violentada emocionalmente, que está sendo subjugada, que está sendo humilhada, você não tem que aceitar isso em nome de doutrina nenhuma e em nome de nenhum pastor ou bispo. Para que o seu marido mude, eu recomendo sim oração, mas também recomendo o camburão. Ligue para a polícia e denuncie, porque senão você pode engrossar as estatísticas de mulheres que são assassinadas, de mulheres que são humilhadas a tal ponto que enlouquecem. Eu tenho aconselhado algumas dessas completamente destruídas, que por vezes se tornam irrecuperáveis para a vida. Não permita que o seu casamento se transforme num poço de amargura, de desprezo, de solidão e de agonia, porque não precisa ser assim. Sim, você pode e deve orar para que ele se converta, mas você não precisa conviver com isso. Você pode sair, você pode encerrar e você pode denunciar. E aí, se depois houver uma mudança e você desejar continuar, bem, que seja. Mas você não é obrigada a conviver com isso. Deus não te obriga a isso. Mas talvez a tua igreja e o teu pastor, sim. Portanto, pense bem no que você está fazendo com a sua própria vida. Vamos conversando por aqui? De encontro em encontro, a mente abre, o coração expande. E o mais eu vou te falando no caminho.